essa foi a minha infância. Mas comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a entregar panfleto aos Qual 11 anos foi de idade. o primeiro emprego do Renatão? Entregando panfleto da inauguração de um pequeno shopping na rua. Entregando panfleto. Aí depois que eu comecei a entregar panfleto, aconteceu uma situação muito pesada na minha vida uma vez. Meu pai, trabalhador pra caramba. Eu tinha 11 anos de idade quando o meu pai, a fábrica que meu pai trabalhava, eles resolveram retornar para o país de origem e demitir todo mundo. Meu pai, eles aposentaram. Meu pai tinha 50 e poucos anos, mas naquela época você conseguia aposentar mais cedo. Aposentava por tempo de serviço. Meu pai tinha 37. Aí foi lá e aposentaram ele. Aposentaram meu pai, com 50 e poucos anos. Um homem que entrou, sei lá, 18, não sei, faz as contas. Sim. 18 anos de idade nessa empresa. Até... Ficou até os 50 e Que poucos isso? anos de idade na mesma empresa. Aí ele chegou um dia para trabalhar, imagina. Aí, portaria fechada, ó, você tem que entrar ali pela esquerda. Muito obrigado, você está demitido. Vixe. Tá aqui, recebe suas coisas. Aí ele voltou para casa e falou para minha mãe, eu não tenho mais emprego. O que meu pai fez? Se trancou no quarto. Não saiu do quarto. Caramba. 1, 2, 3 dias, não saía do quarto. Resultado, um AVC, um infarto. Sério? Um AVC e um infarto. Meu pai de cama. Metade do lado, paralisado. Nossa. O que minha mãe teve? Minha mãe vendo meu pai naquele estado, ela entrou numa crise nervosa. O sistema nervoso dela teve um abalo tão grande, minha mãe paralisou um lado. E aí ela entortou. Ela não esse teve lado um AVC, inteiro. mas não. teve tipo a síndrome do Bell lá, que ela Sei é a lá paralisia. o que era daquilo, mas foi um estresse tão grande que ela passou que ela entortou essa mão. Essa mão ficava assim e a perna ela arrastava. Só que o nosso governo maravilhoso, meu pai, aposentaram ele. Naquela época o salário mínimo era hoje equivalente a uns R$600. Aposentou ele com salário mínimo. O que meu pai falou? Bom, vamos viver da rescisão. 37 anos numa empresa. Sim. Guardou o dinheiro e falou assim, vamos viver da rescisão enquanto eu recupero minha saúde, enquanto vocês recuperam. Sim. Legal. Aí veio o Sarney, aí veio o Collor de Mello e congelou todas as poupanças. E aí meu pai ficou sem o dinheiro da poupança da rescisão com um salário de R$600. O que minha mãe fez? Trabalhar na rua de faxineira. Você não conhece nada da região de Interlagos, né? É só perto Quem do é da autódromo região ali. de Interlagos sabe que ali próximo do autódromo, descendo, tem um bairro muito bonito de casas, mansão. Minha mãe arrumou um emprego de faxineira ali. Só que minha mãe tinha que descer na Avenida Interlagos e descer mais ou menos 1,5 km a pé, porque Até não tem as ônibus. casas. Ela descia. Sim. Só que ela arrastava de uma perna. Ela estava com não aquele problema passava. neurológico. Não, terrível. Sim. Foi tudo isso em efeito cascata. Sim. Quando ela ia se arrastando, quando ela chegava na casa da pessoa, o que ela fazia? Tinha que disfarçar. Pra não mostrar que ela tinha... Senão a mulher dispensava. Sim. E eu vendo aquilo. E aquilo consumindo minha mente. Paralelo a isso, o bullying. Paralelo a isso, o bullying. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu lembro claro a visão. Existia um programa de rádio chamado Paulo Barbosa. E existia um programa que se chamava A Oração do Meio-Dia do Paulo Barbosa, onde meio-dia ele fazia uma oração, não sei se era do Pai Nosso, eu acho que era do Pai Nosso. Eu me recordo, todos os dias, quando minha mãe não estava fazendo o trabalho de faxina, ela ajoelhada no rádio, de frente ao rádio, Ouvindo a oração. chorando, orando, pedindo para as coisas melhorarem. E qual era o meu desespero e do meu irmão? Eu com 11 para 12 anos. Nossa, e o meu irmão, entendeu, com 7 anos de idade. Dava perto de meio-dia, a gente entrava em pânico, porque a gente não queria ver a nossa mãe chorando. Entendi. E aquele desespero, aquela situação, eu olhava e falava assim, cara, o que eu tenho é só os estudos, é isso aqui que eu tenho que ser bom, cara. É disso aqui que eu tenho que sair. Caramba, complicado. E aí eu trabalhei como entregador de panfleto, e aí quando eu tive 12 anos de idade, eu tive que ir pra rua para trabalhar como
algo melhor, que me desse um pouco mais. Aí eu consegui, minha mãe conseguiu no escritório de contabilidade um emprego, porque eu ainda não tinha idade, para trabalhar de office boy sem registro, Sim. estudando. Aí eu comecei a trabalhar de office boy. E aí com 14 anos de idade, na minha época com 14 você tirava a carteira de trabalho, aí eu consegui a carteira de trabalho, e aí eu fui trabalhar de office boy registrado. Trabalhando de office boy registrado com 14 anos de idade, eu entrei na escola técnica. Eu estudei, passei numa escola técnica e entrei numa escola técnica em química. Olha, que era já o que você queria. Exato. Já na escola técnica em química, com 3 meses a 4 meses de curso técnico, eu já comecei a procurar algo na área. E eu arrumei um emprego de auxiliar de laboratório, para lavar vidrarias de um laboratório de uma empresa. Legal. E aí eu entrei nessa empresa com, vamos dizer, 15 anos de idade. Uhum. Nossa, novão, hein? Novão, 15 anos de idade, para trabalhar de auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, 16 anos de idade, eu já era analista de laboratório. Olha, evoluiu muito. Estudando, aprendendo. Tinha um cara lá que o filho dele me segue, porque ele mandou uma mensagem uma vez para mim. Era o Pedrinho. Era um cara genial, foi um dos caras que mais me ensinou sobre química. E ele tinha uma paciência, me ensinava, fui lá. E dali eu fui trilhando minha carreira. Aí dali eu saí com 16 para 17 anos de idade. Eu era menor de idade ainda. Nossa. Menor de idade, eu fui trabalhar na Natura. Natura. Trabalhei na Natura Cosméticos, na época que ela ainda era em Itapecerica da Serra. Olha. Eu fiz uma bela carreira lá. Lá eu É trabalhei mesmo? bastante, cresci bastante, estudei bastante, aprendi bastante. Da Natura, eu saí para trabalhar num laboratório de controle de qualidade. Um laboratório multinacional. E aí, esse laboratório multinacional, foi ali que eu já fui trilhando a minha carreira e fui crescendo. Ah, legal. Eu já tive 68 cheques sem fundos. Que isso? Tô falando. Como? Renato Cariani já teve 68 cheques sem fundos. Como assim? Na época da faculdade. Vixe. Cara, eu tinha 2 opções. Ou eu comia, ou eu fazia faculdade. Entendi. Muito difícil. Pô, Você onde fez 2 faculdade? opções. Mackenzie. Oh, animal. Entendeu? Eu tinha 2 opções. Você que pagava tudo. Eu tinha que pagar, sobrava um dinheiro, esse dinheiro era da condução. Sim. Aí faltava o dinheiro para as outras coisas. Aí eu pegava e vendia meus tickets. Nossa. Que E aí eu fui. doideira. E eu fui. Sim. E quando que a musculação entrou na sua vida? A musculação Primeira entrou na vez você entrou numa academia. 16 anos de idade. 16 anos. Clube Espartaco de Musculação. Largo 13 de Maio, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Caramba. Eu estudava e eu saía do curso técnico, pegava um ônibus e ele me deixava no Largo 13. Do Largo 13 eu tinha que pegar outro ônibus. E essa Clube Espartaco de Musculação era a única academia que ficava aberta até tarde. Sim. Não Eu existia, entrei- né? Academias 24 horas. Que ficasse até meia-noite já era raridade. Não tinha. E ela ficava até tarde. Só que tem um detalhe, eu não sabia. Mas a Clube Espartaco de Musculação e a Nautilus eram as 2 academias em São Paulo e no Brasil que era o berço do fisiculturismo. O Clube Espartaco de Musculação, o proprietário era o presidente da então Federação de São Paulo, a FEPAM, que é o Eugênio Koprovski, Olha. o professor Eugênio, que foi quem revelou, por exemplo, Alex dos Anjos. Sim. Quem foi que trouxe o fisiculturismo para o Brasil foi o Eugênio. Eu entrei na academia. Quando eu entrei na academia, um monte de cara gigante. Norton James treinava lá. Nossa, um monte que de cara da grande. hora. Aí eu olhava aquele japonês e falei, que japonês grande Caramba, do cacete, né, velho? O Norton já era grande. Sim. Um monte de gente. Aí eu olhei e falei assim, caramba, é aqui que eu acho que eu vou ficar forte. E comecei a treinar lá. Só que eu fui muito bem educado. Por quê? Eu saí da Clube Espartaco e fui depois para Nautilus. Sim. Mas onde na sua vida, nessa trajetória, você veio parar na ABC? E aí, quando eu saí
quando eu saí da minha casa, eu estava trabalhando numa empresa que ficava em São Paulo. Aí eu fui montar minha primeira loja. Era o meu sonho, eu queria montar minha primeira loja. Meu sonho de montar a primeira loja foi assim. Quantas pessoas nós temos ao vivo aí, Fê? 7.300. Olha, Então o papo não tá chegando. chato. Não. Quanto? 7.400. O quê? A galera adora saber a Então história. então o papo não eu tá chato. falo. Não, porque se cair a gente muda o papo, tá, gente? Ah. Porque significa que vocês Você não não estão quer gostando. saber, é Exato. isso. Eu vou explicar para você como é que veio o empreendedorismo na minha vida.